Olá, eu sou a Charen Nicolau e esse é o Pode Cultivar, o podcast de educação financeira e previdenciária da Eletros, uma iniciativa do Eletros Cultivar. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao 9º episódio do Pode Cultivar. Neste episódio, eu converso com o diretor financeiro Max Tavares sobre a performance dos investimentos dos planos da Eletros em abril. Começa agora mais um episódio sobre o seu investimento na Eletros. Pode Cultivar, uma iniciativa Eletros. Max, no relatório de abril que a gente publicou no site da Eletros, a palavra do gestor traz que todos os perfis de investimento dos planos atingiram suas metas de rentabilidade, né? Teve uma excelente rentabilidade nos perfis super conservadores e também a recuperação dos preços dos ativos de risco trouxeram uma boa rentabilidade para as parcelas de risco que tem dentro dos perfis também. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o cenário externo e cenário interno que estão por trás desse bom resultado dos planos esse mês. Ok, Chay, vamos lá. Bom, no cenário externo, apesar dos dados indicarem um mercado de trabalho sólido nos Estados Unidos, né, o Banco Central americano ainda observa os dados econômicos divulgados para monitorar o controle da inflação, mas também possui uma visão de que ainda esse nível de juros é bastante restritivo para a economia do país, né? Isso é com relação aos Estados Unidos. Na China, por sua vez, a indicação de dados da atividade econômica no primeiro trimestre de 2023 surpreendeu o mercado, né? Já que tinha uma estimativa de crescimento de 4% do PIB e o resultado, na verdade, que nos divulgaram o PIB foi de 4,5%, né? Então isso ajudou bastante no resultado, o que impactou positivamente. Aqui na Europa também se encontra um cenário um pouco mais resiliente com relação à inflação, basicamente por conta da alta da inflação de serviços, de alimentos, na zona do euro. Então, ainda se observa uma continuação da atuação do Banco Central na elevação dos juros, para combater os juros, por parte do Banco Central americano, Banco Central europeu. Então, isso também está sendo acompanhado pelo mercado. O cenário apresenta uma forte retomada da atividade econômica na China. Assim, isso foi muito positivo, né? Com o fim das medidas restritivas do governo e com nova atuação para retomar o crescimento econômico do país, né? O alcance assim, de um novo limite da alta de juros americano, de acordo com a previsão dos economistas já também, na zona do euro, ainda sem perspectiva de ceder a elevação. Então, os juros, na verdade, estão elevados tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né? E não tem essa perspectiva de queda no curto prazo, né? Apesar de que se comenta muito de recessão americana, mas o que se observa de fato é que os juros subiram e deve ficar um pouco, por um tempo ainda, altos, né? Então, isso é tudo com o objetivo de conter a inflação também lá fora, nos Estados Unidos e também na Europa. Bom, com relação ao cenário interno, no mês de abril, foi marcado por um desenrolado novo arcabouço fiscal. Serviu para dar um alívio nas curvas de juros, né, com a divulgação do arcabouço. E apesar de ele não estar claro suas fontes de arrecadação, para alcançar o equilíbrio entre gasto e arrecadação, o arcabouço mostrou um esforço da Fazenda de se comprometer com relação às contas públicas, né? Isso foi positivo. Além do arcabouço, outro fator que contribuiu também para a queda dos juros no mês foi a inflação divulgada, né? Esperava-se uma inflação de 0,77 no mês de abril e veio 0,71 e surpreendeu até positivamente o mercado. Então isso ajudou também a contribuir com os ativos de risco, né? Acho que o melhor nível de inflação corrente ajuda a jogar as estimativas futuras de inflação para baixo. Consequentemente, o Banco Central pode decidir sobre o nível de juros com maior flexibilidade daqui por diante. Então, se a inflação ela vier constantemente dando sinais, né, de arrefecimento, isso pode ser que um sinal positivo, e acho que assim foi interpretado pelo mercado, quando saiu a inflação mais baixa que o esperado, de que o Banco Central pode, em algum momento no segundo semestre, reduzir juros. Então, isso é positivo também para os ativos de risco. Então, como resultado dessa pequena melhora, né, no cenário interno também, o índice Bovespa fechou o mês com rentabilidade de 2,5% positivo, né, ajudando a reduzir assim, o desempenho negativo que está acumulado no ano. Isso foi muito bom e muito positivo. O mercado, nesse momento, divide a sua atenção com quatro pontos importantes, né, vamos dizer assim. Primeiro, dados da atividade econômica, que recentemente ajudaram até a melhorar a perspectiva de crescimento do país em 2023.
Dados da corrente de inflação, é uma outra questão também que tem que ser observada. As discussões sobre a política fiscal, né, também acompanhado pelo mercado. E, por fim, os resultados trimestrais das empresas listadas em bolsa. Né? Então isso aí está sendo observado mais de perto, esses 4 pontos que eu comentei aqui agora. Então, assim, no modo geral, tanto o cenário externo quanto o interno, mas no caso o interno, contribuiu bastante assim, para ajudar os planos no mês de abril. E você tocou num ponto dos planos que todos eles superaram suas taxas de referência, é verdade. E os perfis mais conservadores se beneficiaram mais ainda, porque esse cenário aqui de juros, perspectiva de juros para baixo, né, como eu comentei aqui agora, ajudou a diminuir ou rebaixar assim, a curva de juros de longo prazo. E também ajudou os planos porque quando essa curva de juros cai, ela fica mais em queda, vamos dizer assim, mais baixa do que estava no mês passado, ajuda os planos porque esses planos nossos têm uma parcela de NTN-B que se beneficia com a queda desses juros. Né? Então isso foi o resultado de abril. Quando a curva de juros cedeu, ajudou muito aos planos, né, que beneficiou muito a renda fixa dos planos, além da renda variável também ter ajudado bastante aqueles planos que têm pouco em bolsa. Né? Então, esses foram os pontos positivos assim, do mês de abril e do cenário também que nos ajudou durante o mês. Ótimo, Max. Obrigada. Essa foi uma interpretação, claro, do relatório que está disponível no site da Eletros, que tem a palavra do gestor, um resumo do cenário interno e externo, como o Max comentou aqui para vocês agora nesse podcast. A nossa intenção é sempre trazer o conteúdo em formatos variáveis para que você cada vez mais compreenda o seu investimento dentro da fundação. No próprio relatório de investimentos também no site, você consegue baixar o resultado específico do plano, então o resultado de rentabilidade preliminar que a equipe de investimentos prepara, está lá no site já preliminar de abril, e o portal do participante, onde depois você vai conseguir ver o que está acontecendo com o seu plano em si. Então a gente volta num próximo episódio para falar mais sobre investimentos e obrigada pela sua audiência. Até uma próxima. Obrigada, Max. Ok, Charlie. Obrigado, um abraço a todos e até a próxima.